Você já percebeu que muitos fracassos não nascem da falta de esforço, mas do descuido com aquilo que sustenta o trabalho? Hoje vamos falar sobre gestão, responsabilidade e retorno. Uma mensagem que começa no campo, mas ecoa na vida inteira. No empreendedorismo da vida, os animais, além de nosso carinho, devemos considerá-los como parceiros vitais sob nossa gestão. Como seres trabalhadores, sob nossa responsabilidade ética, eles demandam investimentos em cuidado e nutrição, não excesso de carga. Trate suas enfermidades como prioridade estratégica. Lembre-se, a excelência com que cuidamos desses colaboradores vulneráveis define o retorno e a proteção que colheremos no mundo. Agora, permita que Apolo nos conduza por uma história que traduz essa verdade em prática. O relógio marca 4:30 da manhã. O café ainda está coando, mas Helena já calça as botas. Aos 28 anos, ela carrega no olhar a seriedade de quem sabe que o tempo no campo não perdoa distrações. Muitos, em sua idade, buscavam a facilidade das cidades ou a segurança de cargos burocráticos. Helena, no entanto, decidiu assumir o que muitos evitavam: a gestão bruta, real e desafiadora da produção animal. Ela não herdara latifúndios, nem estruturas de concreto prontas para o lucro imediato. O que Helena trazia na bagagem era o peso dos livros de veterinária, o título de técnica zootecnista e uma inquietação que ardia no peito como brasa: a certeza de que a produção de alimentos não precisava ser um campo de batalha contra a natureza. Ela queria produzir, sim, mas sem violentar aquilo que sustentava a própria vida. Sua rotina começava antes do primeiro raio de sol e só terminava quando o silêncio absoluto do campo era interrompido apenas pelo som do vento e pelo descanso dos animais. Para Helena, falar de vocação não era repetir frases de efeito em redes sociais. Ela via o curral, o pasto e o confinamento como uma gestão viva. Cada decisão que tomava, desde a escolha da semente do capim até a dosagem exata de um suplemento, alterava um organismo, um ciclo e, consequentemente, um resultado futuro. Desde o primeiro dia, ela estabeleceu um princípio que se tornaria quase dogmático: o bem-estar animal. Para seus vizinhos, isso era um conceito abstrato para vender carne cara em boutique. Para Helena, era o fundamento estrutural do negócio. Ela entendia a biologia: um animal estressado produz cortisol, o cortisol reduz a imunidade, a baixa imunidade atrai doenças, e doenças significam prejuízo. Era matemática pura vestida de ética. A convicção de Helena não passou despercebida. Naquela região de produtores tradicionais, o novo é frequentemente recebido com desconfiança, antes mesmo de ser testado. Enquanto os vizinhos buscavam atalhos, aumentando a carga de animais por metro quadrado, economizando na qualidade da ração e adiando tratamentos sanitários para fechar o mês, Helena fazia o caminho inverso. Ela investia em manejo técnico. Instalou bebedouros de limpeza fácil, garantiu sombra onde antes só havia sol escaldante e estabeleceu períodos claros de descanso para as pastagens e para os animais. O contraste era visível a olho nu. Os animais de Helena eram calmos, os lotes eram uniformes e o ambiente exalava uma ordem silenciosa. Foi aí que as línguas começaram a trabalhar. Nas cooperativas e nos sindicatos rurais, o nome de Helena era pronunciado com ironia. Ela romantiza o campo, diziam uns. Aquela menina acha que bicho é gente, riam outros. Um produtor antigo, de mãos calejadas e mente fechada, chegou a confrontá-la em uma reunião. Isso que você faz, Helena, é luxo disfarçado de ética. No final do dia, o que importa é o peso na balança, não se o animal dormiu bem. Helena ouviu tudo em silêncio. Ela sabia que não adiantava discutir opiniões com quem não queria ver dados. Ela discutia resultados, e resultados, como bom vinho, precisam de tempo para maturar. O conflito escalou. Não era mais apenas fofoca de corredor. Um grupo de produtores locais começou a pressionar os frigoríficos e compradores da região. O argumento era astuto e perigoso. Diziam que o modelo de Helena tornaria o mercado inviável. Se ela impuser esse padrão de custo alto, os compradores vão exigir o mesmo de nós, e o preço final vai subir. Ela vai quebrar o setor, diziam. O boicote invisível começou a fechar portas. E, pela primeira vez, a dúvida visitou o travesseiro de Helena. Dentro dela, a tensão crescia. Para crescer, ela precisava de capital. Para conseguir capital, precisava mostrar gráficos de lucro imediato aos bancos. Os bancos não financiavam princípios. Em várias reuniões de crédito, ela ouviu o mesmo conselho paternalista: reduza os custos agora, Helena. Use uma ração mais barata, aumente a lotação. Quando você estiver grande e rica, aí sim você volta com essas suas ideias de bem-estar.
Houve meses em que o caixa da fazenda parecia um deserto, onde cada centavo era contado e a tentação de ceder batia a porta como um vendaval. E se eu apenas atrasar a vacinação em 2 semanas? E se eu ignorar aquele lote que parece um pouco apático? Ela pensava. Parecia racional. Parecia a única forma de sobreviver. Mas Helena voltava sempre à mesma premissa: se o sistema adoece, o negócio morre. Ela entendia que o manejo inadequado é uma dívida com juros compostos. Você economiza hoje na ração, mas gasta o triplo em medicamentos amanhã. Você economiza no espaço hoje, mas perde no peso final por causa do estresse. Ela decidiu que, se fosse para quebrar, quebraria sendo fiel ao que sabia ser a verdade técnica. E então, a natureza começou a responder. Os animais de Helena não falavam, mas seus corpos entregavam os resultados. A taxa de mortalidade dos animais dela caiu para níveis quase nulos. A conversão alimentar, o quanto o animal come, versus o quanto ele ganha de peso, tornou-se a melhor da região. Onde outros produtores gastavam fortunas combatendo surtos de pneumonia ou infecções, Helena via seus lotes passarem ilesos. Quando uma enfermidade surgia, o tratamento era imediato e rigoroso. Ela não via aquilo como gasto, mas como blindagem. A regularidade da sua produção tornou-se sua marca registrada. Compradores começaram a notar que os lotes da Helena não tinham surpresas negativas. Não havia hematomas na carne por manejo agressivo, não havia resíduos de medicamentos usados às pressas. O que era idealismo começou a ser lido pelo mercado como segurança sanitária. A grande mudança aconteceu quando um contrato de exportação exigiu rastreabilidade total e padrões rigorosos de bem-estar animal. Os vizinhos, que antes riam, entraram em pânico. Não tinham registros, não tinham manejo, não tinham a cultura necessária. Helena, por outro lado, estava pronta. O que antes era chamado de custo virou seu maior argumento de venda. Ela percebeu que precisava de um exército para expandir. Começou a treinar sua equipe com uma regra inegociável. Aqui, o animal não é uma ferramenta de produção, é uma responsabilidade de vida. Quem tratasse um animal com violência era demitido no ato. Não havia segunda chance para crueldade ou para negligência. Essa clareza absoluta criou uma cultura de excelência. Os funcionários passaram a sentir orgulho do que faziam. Eles não eram apenas peões, eram guardiões de vidas e de um sistema que funcionava. O crescimento de Helena foi como o de um carvalho, lento, mas profundo e inabalável. Investidores que antes buscavam um lucro rápido passaram a bater em sua porta, atraídos pela constância dos seus números. Parcerias sólidas foram formadas. O modelo de Helena tornou-se o novo padrão ouro da região. Os mesmos produtores que a criticavam anos antes agora cruzavam as cercas para observar como ela fazia. Começaram a imitar seus coxos, seus períodos de descanso, suas dietas. Não houve pedidos de desculpas, nem Helena os exigia. Ela não buscava a vitória moral sobre os outros, mas a harmonia do seu próprio ecossistema. Ver a mudança nas fazendas vizinhas era, para ela, a maior prova de que sua luta havia valido a pena. Helena nunca transformou sua prática em um palanque. Ela apenas viveu o que acreditava. Ela sabia, por experiência própria, que explorar o que é vulnerável e que não pode se defender cobra um preço altíssimo no futuro. Seja no campo, nos negócios ou na vida pessoal, o abuso sempre gera colapso. Seu sucesso não foi sorte. Foi o resultado de entender uma lógica maior e silenciosa. Tudo que vive responde à forma como é tratado. Onde há respeito, há retorno sustentável. Onde há integridade, há perenidade. A história da Helena não é um conto isolado de sucesso agrícola, é um espelho cristalino da vida prática e da ética humana. O sucesso de Helena não veio da negação do lucro, mas da compreensão de que o lucro é uma consequência da ordem e do cuidado. Existem fundamentos cristãos muito antigos, bases filosóficas e éticas que explicam por que a lógica de Helena funciona de forma tão precisa. Esses princípios não nasceram nos modernos manuais de gestão, nem em laboratórios de tecnologia, mas atravessam as gerações como verdades universais sobre o caráter e a semeadura. Tito nos conduzirá agora por essas bases profundas, revelando a sabedoria que sustenta o caminho da integridade. Antes de mergulharmos nos números finais ou nas estratégias de mercado, convido você a caminhar comigo por algumas palavras antigas, mas que se revelam surpreendentemente atuais sob a luz do sol que bate no campo. Elas não falam apenas de fé no sentido abstrato, elas falam de ordem, de responsabilidade e, acima de tudo, de consequência. São leis universais que regem o solo, o animal e o homem que os conduz.
A primeira passagem que precisamos revisitar está em Provérbios capítulo 12 versículo 10. O justo cuida bem dos seus animais, mas até a bondade dos ímpios é cruel. Ao olharmos para essa sentença, percebemos que ela não trata apenas de uma compaixão emocional ou de um afeto superficial. Ela estabelece um critério rigoroso de justiça. Para o sábio, o cuidado com o ser vivo que depende de nós é a métrica que define o caráter de um gestor. Na história que acabamos de ouvir, Helena compreendeu que a justiça aplicada ao manejo não era um custo extra, mas sim a busca pelo equilíbrio. Onde o homem é injusto com o ciclo da vida, o sistema responde com escassez. Mas onde tem o olhar atento do justo, há continuidade e vigor. O bom aos olhos do negligente é, na verdade, uma crueldade disfarçada de economia, que no fim, cobra seu preço na produtividade. Avançamos então para uma lição de governança encontrada em Mateus capítulo 25 versículo 21, onde o Senhor elogia um servo fiel com as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, destacando a recompensa por ser fiel nas pequenas coisas e a promessa de maiores responsabilidades e alegria. Aqui, aprendemos que o modo como tratamos os pequenos detalhes, aquilo que ninguém vê, o medicamento aplicado na hora certa, a limpeza do bebedouro, o tom de voz no curral, revela nossa real capacidade de governar algo maior. Helena foi fiel no manejo diário, naquelas minúcias invisíveis aos olhos dos investidores, mas visíveis aos olhos do tempo. Essa fidelidade no pouco foi o que pavimentou o terreno para o seu crescimento sólido. A expansão não foi um acidente, foi o resultado de uma estrutura interna que já estava pronta para o muito. Por fim, retornamos à origem de tudo, em Gênesis capítulo 2 versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Produzir e proteger. Jamais um sem o outro. Nessa dupla inseparável reside o segredo do sucesso sustentável. Cultivar sem guardar é a exploração que leva ao esgotamento. Guardar sem cultivar é a estagnação. Helena viveu esse equilíbrio em silêncio, sem grandes discursos, transformando sua prática diária em um testemunho vivo. Estas palavras milenares nos lembram que a ética no trabalho não é um luxo, mas a única forma de garantir que o jardim continue florescendo para as próximas gerações. E agora, com esse fundamento lançado sobre rocha firme, Apolo nos conduzirá à nossa reflexão final. Quando observamos a trajetória de Helena com a atenção que ela merece, percebemos, camada por camada, que essa história fala muito menos sobre animais e muito mais sobre princípios universais. É um espelho colocado diante de nós. Tudo que colocamos sob nossa responsabilidade, sejam pessoas, projetos, talentos, recursos financeiros ou próprio tempo, responde de forma direta e proporcional à forma como cuidamos e ao zelo que dedicamos. Helena, em sua juventude e aparente fragilidade diante de um mercado bruto, compreendeu algo que muitos veteranos levam uma vida inteira para ignorar. Produtividade sem ética é apenas o consumo acelerado do futuro. Quando você extrai o máximo de um sistema sem oferecer a contrapartida do cuidado, você não está gerando riqueza. Você está apenas antecipando um colapso. Ao dogmatizar o bem-estar e o manejo técnico, ela não estava sendo sentimental. Pelo contrário, ela estava sendo a gestora mais pragmática daquela região. Ela protegeu não apenas os animais, mas a própria viabilidade do seu negócio a longo prazo. Ela criou estabilidade onde seus vizinhos, na busca cega pelo atalho, criavam desgaste e incerteza. No meio dessa reflexão, antes de seguirmos para o ponto final, quero fazer uma pausa para pedir algo simples, mas fundamental para a manutenção deste nosso espaço. Se este conteúdo gerou valor para você, curta este vídeo e inscreva-se no canal e o acionamento do sininho. Essa é a força que nos permite continuar produzindo reflexões como esta. Além disso, seus comentários são bússolas para nós. Eles orientam nossos próximos temas e fortalecem o espírito desta comunidade que busca o pensamento forte e a ação consciente. Voltando a Helena, a lógica dela não fica restrita nas cercas de uma fazenda. Ela se aplica com precisão matemática ao nosso lar, ao nosso ambiente de trabalho e às nossas relações mais íntimas. Aquilo que você sobrecarrega hoje, seja sua saúde, sua equipe ou sua família, enviará a fatura amanhã e os juros serão altos. Por outro lado, aquilo que você trata com atenção, respeito aos limites e manutenção constante, constrói um retorno silencioso, mas indestrutível. A sabedoria milenar, presente nas escrituras que Tito citou, não romantiza o cuidado como um ato de caridade. Ela o apresenta como estratégia de vida mais inteligente que um ser humano pode adotar. Retomando nossa visão, percebemos que a excelência nunca nasce do improviso ou do golpe de sorte. Ela é filha da constância. Quem aprende a cuidar daquilo que não fala, como a terra e os animais,
Desenvolve a sensibilidade necessária para liderar aquilo pelo que é responsável. Esta história não termina no campo, nem no último frame deste vídeo. Ela continua em cada decisão que você tomar assim que esta tela se apagar. Olhe ao seu redor e pergunte-se com honestidade: o que eu estou cultivando com paciência? E o que eu estou apenas explorando até o esgotamento? A resposta a essa pergunta definirá como será o seu terreno daqui a 5 ou 10 anos. Se esta reflexão tocou você, há outro vídeo surgindo agora na sua tela que aprofunda ainda mais esse caminho de consciência, ética e crescimento sólido. Clique agora. Continue conosco nessa jornada e siga fortalecendo sua visão e sua resiliência. Obrigado por fazer parte do Pensar Forte. Até o nosso próximo encontro.